Bom dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje ficarei juntinha com vocês até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Hoje comigo aqui no estúdio, Gabriela Catarino, para nosso bate-papo, né, Gabriela? Com certeza. Mensal. Exato. Sempre com muita informação e descontração. Com certeza, o melhor de tudo. Muito bom dia, Alexandra. Bom dia, caros ouvintes. E obrigada. E vamos lá para mais um bate-papo. Pronto, hoje o nosso espaço está mais uma vez dedicado a conhecer histórias reais de brasileiros que decidiram viver em Portugal e reconstruir suas trajetórias com coragem, resiliência e muita determinação. A nossa convidada de hoje é a Natália Figueiredo, baiana de Salvador. Veio para Braga para fazer um mestrado de Ciências em Comunicação na Universidade do Minho, mas como tantas histórias de quem atravessa fronteiras, os planos precisaram se adaptar à realidade. Natália é formada em jornalismo pela UFRB e, ao longo de muitos anos, acumulou diversas experiências de trabalho. Atualmente, dedica-se ao empreendimento familiar do marido e da sogra. E é por aí que inicia a nossa conversa hoje. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Então, como é que foi essa mudança? O que te fez sair de Salvador para vir para Braga? E como é que foi essa tomada de decisão? Olá, bom dia meninas, bom dia caros ouvintes. Então, como todo imigrante a gente tem um sonho de mudar de vida, não é? E eu estava lá em Salvador, na área de jornalismo, estava feliz até, mas eu queria mais. Eu queria o sonho de alcançar outros horizontes. E por isso eu pensei, por que não um mestrado? Mas como eu já tinha tido uma experiência aqui em Portugal em 2018, eu pensei, acho que eu vou arriscar um mestrado fora, novamente, vou voltar para Portugal. E a minha intenção era vir para cá, ficar os 2 anos do mestrado e voltar. Só que os planos mudam, né? E acabou que eu me encantei por Braga, me encantei pela cidade. É mesmo? Sim. Novidade. Não sei porque todas as histórias passam por essa parte. Pois é. Braga tem um encanto, né? Uma mistura de cidade grande com o interior. Exatamente. E acabou que eu fui ficando. E tô aqui já há quase 5 anos. Você veio especificamente para o mestrado de Ciências da Comunicação. Isso, para estudar. No entanto, tive alguns desafios, né? Pandemia no meio, foi bem complicado acessar o mercado de trabalho nesse período, logo quando eu cheguei, em 2021. E por isso fui ficando, né? Coloquei ali o meu mestrado em tempo parcial, né? Porque o integral demoraria 2 anos e eu dividi para que eu pudesse trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Fiz menos matérias em 1 ano e acabei finalizando o primeiro ano em 2. Também não sobrecarrega, né? Isso. Eu não sabia que existia essa opção. Foi logo quando eu cheguei aqui que eu descobri que dava para estudar e trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. E aí fui, né? No mercado de trabalho é difícil, principalmente quando a gente já tem uma área que conhece, e aí chega aqui e descobre que não é tão acessível assim. É outra realidade, Mas, Natália, me fala, quando você fez a opção por fazer o mestrado aqui na Universidade do Minho, você já conhecia, já tinha alguma referência? Por que veio para o Minho? Por que veio para Braga, especificamente? Pronto. O meu intercâmbio em 2018, né, quando eu ainda estava na UFRB, eu vim para uma cidadezinha chamada Mirandela, lá no norte, para o Instituto Politécnico de Bragança. E então eu comecei a pesquisar, né, institutos, universidades públicas e particulares, e o que era referência, né? Quais eram as cidades boas de morar, porque não é só o estudo. Eu precisava também saber da qualidade de vida, da acessibilidade, e aí descobri o Minho. Sim. E não é tão grande quanto Lisboa e Porto, mas também teriam ótimas oportunidades e a universidade é excelente, né? Muito então, bem ranqueada, né? Exatamente, por isso que eu escolhi. E acabei vendo também que a minha área de pesquisa, né, o que eu me interesso, tinham alguns professores, alguns orientadores que estavam aí por esse caminho. Eu pensei, ok, é lá que eu vou. Caramba. E como é que foi, assim, qual o seu maior desafio quando você chegou aqui? Além de estudar, é claro, né? Além dos desafios que todo imigrante tem. É o desafio do imigrante, né? Porque, assim, a maioria faz isso, concilia trabalho com estudo, tem aquela coisa que você tem uma área e depois tem que se adaptar em outra área, porque você não consegue, de início, né, emprego na área que você estudou. Como é que foi esse início?
Para além da adaptação do ambiente, né? Eu vim lá de Salvador, é muito quente, eu cheguei aqui, estava muito frio, então eu já tive que me adaptar aí. Já começou com choque. Sim, um choque. Mas eu acho que é justamente isso da área, né? Eu tinha esperança de que ia conseguir trabalhar com o jornalismo. E chegando aqui eu vi que era um pouco diferente, já não era tão acessível assim, não tinha contatos, não conhecia ninguém. Então ficou um pouco mais complicado e eu falei, tá, eu vou me reinventar. Onde é que tem trabalho? Eu vou pro que tiver. Então, Claro. a internet ali auxiliando a gente, né? Vários portais de emprego. E comecei a enviar. E aí tive a primeira oportunidade ali e fui para a área da restauração, né? Onde muitos imigrantes acabam indo Seja parar. Foi onde eu comecei também. Pois é. E foi aí que eu tive que me adaptar, assim. Foram horas muito cansativas de trabalho, tendo que conciliar, sair do trabalho e ir correndo para a faculdade. Eu fazia faculdade em pós-laboral, então era à noite, quando eu já estava exausta. É, porque o ritmo de restauração aqui é bem pesado. Exatamente. Como se diz aqui, é sempre andar. É sempre andar. E os primeiros trabalhos foram sempre em restaurantes pequenos, né? Sem muitos direitos, sendo ali um pouco explorada, digamos assim, né? Muitas horas de trabalho, sem pausa, sem descanso, sem muita remuneração, mas tinha que pagar a faculdade também, porque todo mês chegava, né? O boletim As ali para contas pagar. não param, Exatamente. Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio, assim, me reinventar dentro de outra área, aprender uma nova profissão e ainda conciliar isso com os estudos. Pronto. E dentro da universidade, como é que foi essa adaptação também? Porque a gente ouve muitos casos, né, de alunos brasileiros que acabam passando por situações também difíceis de adaptação dentro da própria universidade. Você passou por alguma situação? Então, como ainda era pandemia, acabou que muito online. o meu primeiro semestre foi todo online, então eu não tinha nem contato com os outros, eu nem conseguia trocar muitas experiências, conhecer os outros alunos. Já no segundo semestre foi melhor, porque a gente foi presencial e eu consegui conhecer outras pessoas e aí aconteceu essa identificação, né? Eu vi que tinham outras pessoas passando pelo mesmo que eu. E aí a gente já se sente mais, tá ruim, mas não tô sozinha, não tô tem outras sozinha na pessoas. multidão, Não é comigo, né? É porque Sim. aquilo. Por isso que é importante essas trocas, o nosso programa aqui trazendo esses casos reais, essas realidades, porque é aquilo. Porque se você se fecha no seu mundo, você pode achar que você está solitário. Isso. Né? Nesse caminho da imigração. Quando você começa a conversar com outros imigrantes, ter outros contatos, você consegue perceber que as dores são muito comuns. Os desafios são muito comuns. Claro que para cada um, a depender da área, uns vão ter mais facilidade de ingressar na sua própria área, outros não. Mas, em geral, o início de todos passam pelo mesmo caminho. A trilha é a mesma. E essa questão da adaptação também, assim, que ela falou do frio, né? Eu acho que foi com a Alexandra que eu comentei. Hoje o inverno, assim, pelo menos para mim, eu já não sinto tanto. Eu não sei se mudou muito o clima ou se nós nos adaptamos, né? Sim. E assim, o novo assusta, né? O novo, tudo que é... Quando a gente sai da nossa zona de conforto, você fica assim, caramba, como é que eu vou fazer agora, não é? Então, aquilo ali dá um susto, dá um baque. Mas depois é uma questão de ir se adaptando, tanto nas relações, né? Que você vai fazer amizades novas, você vai conhecer lugares novos. E o frio também, né? Mas é interessante, Sim. quando eu me organizei para vir para Portugal, eu me organizei para ir para Faro. De certa forma, um clima bem mais ameno do que aqui no norte. Acabou que eu não fiquei por lá e, no final das contas, cheguei em Braga. E todo mundo, você tá louca? Ir para Braga, muito frio. Pronto, então assim, a apreensão toda estava em cima do frio. Só que eu cheguei aqui em julho. Calor. Um calor, eu passei mal com o calor daqui de Braga, porque a gente estranha. Eu acho muito mais difícil lidar com o calor aqui, igual essa semana a gente está numa semana muito quente. Sim. Eu acho muito mais difícil lidar com esse clima do que com o inverno. O inverno eu sempre tirei de letra, né? Tranquilo, mas o calor aqui é absurdo. E ninguém prepara a gente pro calor, né? Não. Só falam do frio Só daqui falam do do frio, norte. O meu primeiro verão, eu não tinha ventoinha.
Foi a primeira coisa que eu comprei aqui. Não, eu não tinha. Sabe o que eu fazia? Eu molhava a toalha e metia nas costas para tentar dormir. Porque senão Não dorme. não Não dorme. conseguia. E é muito abafado, É. né? Mesmo, por exemplo, você é lá da Bahia. Sim. Bahia é quente. Sim, Mas não, é todo mundo diferente. fala isso. Quando eu reclamo do calor, algum amigo fala, A você é da baiana, Bahia. Bahia. Eu falo, gente, na Bahia tem mar, a gente respira uma brisa, tem umidade, aqui a gente não consegue respirar, né? A umidade é Exatamente. baixa, é abafado. Exatamente. Eu costumava brincar o seguinte, eu me sentia um franguinho assado, sabe? Aquela maquininha que você fica rodando ali. É basicamente isso, né? Eu falei, literalmente tô sendo assada, É. né? Parece que a gente tá numa estufa, né? Uhum. Exatamente. É totalmente diferente. Exato. Agora, sabe uma dificuldade do inverno, que foi o primeiro choque, assim, os primeiros meses? A falta de sol. Em Salvador tem sol o ano inteiro. Até quando chove, tem ali um solzinho em alguma parte do dia. E eu lembro que depois de um ano que eu tava aqui, eu voltei, né, pra visitar minha família. Acabei que fui fazer um check-up. Imigrante, quando vai pro Brasil, a gente aproveita e fazer algumas coisas, né? Exato. Fiz o check-up e falta de vitamina D, sabe? Porque o meu corpo tá acostumado Mas com isso sol. até para os portugueses aqui, você sabe que isso é muito comum. É o Isso, clima, né? é, Não tem como. É muito tempo sem a exposição solar. Eu não tinha essa noção. Foi uma novidade quando eu cheguei aqui. Isso é muito interessante, porque isso é outra realidade nossa, dar valor ao sol. Sim. Né? Quando a gente chega, a gente percebe o quanto eles dão valor ao verão, o tanto que o verão é importante, é festejado, é comemorado. E esse clima do verão aqui é o nosso clima o ano inteiro, lá no Brasil, né? Então, assim, a gente soa um pouco engraçado pra gente quando a gente chega, né? Essa diferença, todo esse valor todo. Até você começar a viver aqui e perceber Por que valorizam por tanto? que valorizam tanto. Que aí, realmente, a gente lá no Brasil, a gente não preocupa se não vai ter sol, porque o sol tá lá. A Né? roupa seca. Ele mora lá. A roupa seca, mete a roupa agora de manhã, daqui a um bocado já tá seca. Exato. Não tem, é um tipo de preocupação que é nova pra gente aqui. Sim. Preocupar com guarda-roupa, inverno, verão, Troca isso não de existe. roupa. A nossa roupa, a roupa no Brasil, você usa ela o ano inteiro. Exatamente. Né? Não tem muito... Por exemplo, lá em Belo Horizonte, a mínima que eu tinha vivido lá o tempo, era 14 graus. 14 graus aqui hoje, a gente tá com calor, né? Ai. A gente já tá... Exatamente. Tá ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei com você juntinha com as nossas convidadas até às 10, para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Por falar em música, fique agora com o nosso primeiro bloco musical. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também quinzenalmente aos sábados no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Hoje aqui no estúdio comigo do Olhar de Lá e de Cá, Gabriela Catarino, aqui na apresentação junto comigo, para recebermos Natália Figueiredo, jornalista que veio hoje partilhar a sua história aqui conosco. Exatamente. Natália, nesses quase 5 anos de Braga, né, você já teve, suponho eu, diversas experiências. Você já comentou, né, algumas, mas quais as funções que você desempenhou, assim, até chegar aqui? Então, a restauração é recordista, né? Sempre onde tem mais vaga. Mas eu já fiz um pouquinho de cada coisa, assim. Tive algumas experiências bem interessantes, que inclusive a minha experiência com a comunicação sempre foi ali um ponto-chave, né? Nas entrevistas sempre me diziam, então você é jornalista, então você comunica bem, você vai saber lidar com o cliente. Então, tive uma experiência mesmo nas ruas de Braga, trabalhando com uma ONG, para angariar fundos para crianças. Ai, que top. E
era mesmo face a face, eu tinha que abordar as pessoas na rua. E acabou que eu terminei Com toda a liderando. simpatia baiana, né? Sim, tem que ser. E bom que o jornalista já tem mais esse ímpeto, né? É mais fácil. Já estava acostumada ali, né, a entrevistar as pessoas, então era quase que uma entrevista na rua. E eu acabei liderando a equipe de Braga, foi uma experiência muito interessante e emocionante também. Eu acabei conhecendo muitas pessoas, ouvindo muitas histórias. Às vezes as pessoas estão passando na rua e você só precisa fazer uma pergunta para que ela desabafe, Exato. conte como é que foi o dia. E isso para mim era muito gratificante. Além de estar ali angariando fundo para crianças que precisam, eu estava ouvindo pessoas, né, às vezes senhorinhas, idosos, que não têm muito com quem conversar e acabam contando a história. E eles adoram. Sim, tem uma carência, né, na comunicação. Então, essa foi uma das experiências assim, que me marcou. Conheci muitas pessoas na rua e desempenhei esse papel ali de estar entrevistando, só que não entrevistando, né? Porque não era dentro do jornalismo. E foi incrível, eu estava me realizando de certa forma. Estava exercendo a sua função, Isso, né? exatamente. Mas isso é muito comum aqui, né? Do imigrante que não consegue se inserir diretamente na sua área, mas acaba encontrando áreas afins e às vezes até se redescobrindo, né? Sim, Isso sem dúvida. Porque a competência e a habilidade já está ali trabalhada, já está ali desenvolvida. É questão de ajustar a nova realidade, a nova cultura, né? O novo contexto. E é aquilo, né? Com o tempo as coisas vão se encaixando. Você, acho que a chave de tudo é conhecer pessoas, né? É você fazer não digo fazer o network, mas é conhecer mesmo as pessoas e depois a pessoa acaba lembrando de você, olha, tem uma menina assim, né? Que comunica bem e tal. E acaba passando é a propaganda boca a boca, né? É um networking, não é um networking profissional especificamente, diretamente, Exato. né? Mas é um networking social. A gente fala muito sobre isso lá na Associação UAI, justamente por isso, a importância dos convívios, dos encontros, seja por áreas, igual nós temos encontros só para mulheres, nós temos encontros só para empreendedores, que aí acaba sendo realmente um network mais profissional, mas os outros convívios que a gente faz acabam sendo, por exemplo, o Hawaii, que a gente acabou de passar por ele aqui, é um momento de convívio extremamente importante, inclusive profissionalmente. Porque as próprias barracas de gastronomia que trabalham ali, elas passam a trocar fornecedores, elas comunicam entre elas discutem preços, elas discutem venda. Então, a experiência por exemplo, de um restaurante, de um proprietário, né, de um administrador ali, serve de aprendizagem e conhecimento para o outro. Então, para o imigrante, todo e qualquer convívio é enriquecedor. Né? Vai agregar valor. Porque a gente está partindo do zero. Né? Que não é do zero que a gente traz a nossa bagagem pessoal. Tem uma história. Tem uma história por trás. Mas, se parar para pensar em termos práticos, você está reconstruindo tudo. As suas relações estão começando ali. Tudo de novo, E às vezes assim, a gente fica preocupada em dar alguma coisa às pessoas. E às vezes o necessário é só ouvir. Né? Às vezes o que a pessoa precisa é só... Senta aí para me ouvir, né? Ou uma palavra que você fala, alguma coisa assim. Depois, futuramente, lembram, né? Olha, aquela menina um dia me deu uma palavra que pode ter mudado, sabe? O pensamento da pessoa. Isso é muito gratificante. E no mundo de hoje, a gente está numa carência muito grande disso, igual a Natália falou, né? De perceber essa carência na comunicação. É porque a comunicação está tão imediatista, né? É só a gente... O que viraliza? Aquilo que é rápido. Pois. E já aquilo que é rápido nunca vai passar uma mensagem profunda. São mensagens superficiais. Então, as pessoas estão se desenvolvendo com a superficialidade. Isso é preocupante. Né? Ninguém tem paciência. Ninguém está tendo paciência mais de sentar e ouvir. Então, por isso que quando a gente traz, igual a Natália, trouxe para a rua um momento de escuta, é diferente. Né? É um ato de rebeldia ali, né? Nesse mundo atual. É muito isso, é verdade. Agora, Natália, você acabou entrando também, depois dessas experiências, acabou entrando para um negócio familiar. Sim. Qual que é seu papel lá dentro e exatamente o que se trata? Do que se trata, né?
Então, a minha sogra sempre gostou muito de Portugal. Pois é, você veio com a sogra. Não, ela não veio. Eu vim com o meu marido. Ah. Foi. E ela tinha esse sonho de vir pra cá também. Ela pensou, primeiro eu vou colocar o negócio e ver como é que se sai. Uhum. E aí a gente falou, tá bom, a gente vai ajustar tudo aqui, porque ela tem filhos pequenos, né? Tinha que esperar eles terminarem o ano escolar. E aí a gente falou, a gente vai tocar isso aqui durante esse ano todo. A gente abriu em abril, né? A loja. Até dezembro, e em janeiro você começa a tocar o barco. E foi uma grande loucura empreender. Eu nunca tinha feito nada assim no Brasil. Então eu tive que mesmo abrir as portas, né? Conhecer fornecedor, Um mundo conhecer, novo. Uhum. Até mesmo para fazer a reforma, procurar ponto e procura imobiliária, gente conhecida. E a gente foi assim, né? Fazendo esse networking. Todo mundo que eu conhecia, familiares, a gente conversando, né? Falando sobre como é que a gente vai encontrar esse ponto? Como é que a gente vai realizar esse negócio? Qual que é o ponto 1, ponto 2, ponto 3? Então, a gente foi ali aos pouquinhos, foram meses de preparação, até a gente realmente conseguir achar um ponto legal, fazer uma reforma. Passamos aí por alguns profissionais que queriam cobrar um preço muito elevado, mas como a gente não tinha essa noção, já quis fechar logo com primeira, depois a gente descobriu, olha, não é esse preço, vamos Eu pesquisar passei melhor. por isso. Pois é, então, alguns desafios aí nesse meio do caminho, até a gente realmente colocar esse negócio de pé. E era uma franquia, então a gente acabou tendo um pouco de auxílio ali É na do área da franqueador. restauração? Isso. E é bem aqui pertinho, aqui do lado. Passa lá no final. Pronto. E foi um grande desafio, assim, empreender, colocar esse negócio, ter essa responsabilidade. Era a primeira vez que a gente estava tendo essa responsabilidade. E ainda, né, com a família, com a sogra. Os três? Era novidade para os três? Os três. Uau, desafiador mesmo. Os três, a gente resolveu fazer isso do outro lado do oceano pela primeira vez. Exatamente. Minha sogra tinha tido algumas experiências, mas mais autônoma, nunca com um ponto físico. Era o primeiro ponto físico que a gente ia trabalhar. Então, foi um grande desafio, assim, gerir esse negócio. Como que faz para gerir? Com quem que a gente fala? O que que a gente resolve? Tem muitas burocracias, né? A vida do migrante é feita de burocracias, a gente não consegue escapar disso. Exato. E na área do empreendimento também é assim. Então, descobrir quais são as licenças, com quem que tem que resolver essas coisas. E fazer tudo muito certinho, Muito né? certinho. Não dá E problema é depois. isso, né? O que a gente percebe é exatamente isso. Os negócios, para iniciarem aqui, acabam envolvendo toda a família. Sim. Geralmente, que todo mundo que eu vou conversar aqui, que está empreendendo, quando você vai ver, a família está toda envolvida naquilo ali. Porque pela dificuldade de se inserir, né, na área de cada um ali, a família tem que se unir e batalhar junto. É verdade. Né? Não Sim. tem como. Mas qual que é o seu papel dentro da restauração? Na prática, Pronto, a cozinha? eu faço tudo. Normal. Eu faço um pouquinho de Bem-vindo ao tudo. clube. Bem-vindo ao clube, Eu tô ali na cozinha, eu tô no atendimento, eu tô nas mesas, faço a limpeza, faço a parte administrativa, a parte de comunicação, todas as áreas para aquele negócio estar de pé, eu tô ali participando ativamente. Tem a missão, tem o objetivo, que é fazer dar certo. Exatamente. Pronto. É esse o desejo. E muita união, né? Quando a gente fala em negócio e estar com o companheiro é um desafio, né? Porque a gente tá ali 24 horas por dia junto. Uma grande família. Essa sim. família é muito unida. E às vezes tem que saber separar, né? Olha, isso aqui é uma questão da loja, a gente não leva para casa, também tem esse desafio. Lidar com a sogra também nunca é fácil, né? Pois Ter que trazer esses resultados para ela, olha, assim que tá funcionando, porque ela tá lá meio que à E ter a distância. sogra como a principal parceira, né? Exatamente. Então é necessário É raro, muita mas comunicação. funciona. Sim. E Às eu vezes dá vejo certo. muitos vídeos assim de empreendedores mesmo, tem umas referências, e eles sempre falam, por exemplo, em relação à contabilidade, porque muitas empresas acabam misturando a contabilidade da empresa com a contabilidade familiar. Sim. E a maioria dos empreendedores que eu ouço, eles falam, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode usar o dinheiro, né, dos fornecedores para pagar uma conta de casa. Tem que ser... Eu acho que isso é muito desafiador. Sim. E muito tentador, que você fala assim, ai meu Deus, eu preciso pagar essa conta, aqui tem dinheiro, mas esse dinheiro não pode ser, porque esse é... Não é meu. Não é meu. É da empresa. Exato, entendeu?
Principalmente quando a gente descobre, né, a gente esbarra novamente no tempo, no inverno e verão. Eu não tinha noção da sazonalidade de Braga, do movimento que é no inverno e no verão. É uma diferença absurda, a gente não tem essa noção. É quase como se fosse o que eu considero em Salvador uma cidade praiana, né? Que tem um movimento só no verão. E aqui parece que funciona desse jeito. Então, quando chegou o primeiro inverno do negócio, foi um grande susto. Cadê as pessoas? Onde é que estão os clientes? Para onde é que eles foram? A gente fica preocupado, As pessoas né? ficam mais recolhidas, né? Exatamente. E se preservam não só do inverno, mas para poder ter as férias de verão, né? Poupar, Então as pessoas exato. poupam muito, não estão ali mais indo para restaurante, gastando com o extra. Então as contas ficam muito apertadas no inverno e é um grande susto. E agora, será que vai passar do primeiro inverno? Tem esse medo, né? Tem que ter um equilíbrio muito grande nas finanças. Tem que saber, na verdade, administrar isso, né? Exatamente. A arrecadação do verão, na verdade, é ela que sustenta o negócio durante todo o ano. Exatamente. E isso é desafiador. Em relação ao mercado de trabalho aqui em Portugal, você acha que tem oportunidades reais assim para os imigrantes, para nós? Olha, eu acho que depende muito da área, porque não tem mão de obra, mas tem outras áreas que ainda é muito complicado, né? Eu, enquanto jornalista, tive essa dificuldade. Eu lembro quando eu pesquisava as vagas, tinham muitas que vinham escritas, assim, português nativo, né? Então eu ficava, poxa, e agora? Mas é porque eu também falo português, só é um sotaque diferente, gente. Como assim que eu não posso estar aí? Mas é a mesma língua. Então, é bem complicado. Tem a questão dos contatos também, né? As pessoas já fazem faculdade, fazem mestrado, e aí já vai para o estágio, como aqui o estágio é obrigatório, eles já conseguem entrar mais fácil no mercado de trabalho. E eu não tive essa oportunidade porque a minha área, né, que eu escolhi foi fazer a dissertação e não o estágio prático. E eu não tinha essa noção que eu ia ter essa dificuldade para adentrar na área se não fosse por um estágio, que as vagas, a maioria, são para estágio. É um estágio que geralmente é não remunerado, então é bom para as empresas, né, ter ali um profissional que futuramente pode agregar no quadro da empresa, mas que inicialmente não precisa ter o custo de pagá-lo, já que é obrigatório. Exatamente. Então, essa é uma dificuldade grande. Essa questão do idioma é muito curiosa, porque na formação que eu fiz, a Alexandra sabe, a formação de apresentador rádio e TV, era só eu de brasileira. E tinha, assim, algumas coisas que nós até dávamos risadas depois, porque, por exemplo, fomos fazer como se fosse um jornalismo, fomos filmar, e a colega disse assim, os ingressos do cinema. E a nossa professora parou na hora, ela, não, peraí, ingresso é da prima aqui do lado, bilhete. E nós caímos na risada, porque assim, hoje em dia a gente já vê muito, né? Já vê mais do que via alguns anos atrás. Sem dúvida. Mas mesmo assim, ainda é creio eu que seja uma dificuldade. Eu falava, obrigado por ter aceito o convite. Aceitado o convite. E eu, ok, entendi, já percebi. Hoje a gente já vê muito nas próprias dos canais abertos, né? Nós já temos nas bancadas, CNN, TV e tudo. Aliás, eu fui gravar o programa dos Santos Populares lá na TVI, e que a gente foi falar do Hawaii. Eu fiquei, aliás, nós, né, que descemos aqui de Braga, fomos para lá, da quantidade de brasileiro trabalhando na TVI. Eram muitos. Aliás, no estúdio, tanto é que eles fizeram a maior festa, porque a gente desceu, montou a mesa da nossa festa junina, né, com as coisas características, os pratos típicos da época. Ficou tudo lá. Ficou tudo para eles, porque eles ficaram enlouquecidos na hora que viram pamonha, cocada, pé de moleque. Foi a festa. Mas foi uma coisa que nos chamou a atenção. Quantas pessoas... claro que ali não são as pessoas de frente, né? Não são aqueles que estão à frente da câmera. Mas estão ali por trás. O que sustenta muito a equipe ali por trás é muito a comunidade brasileira. Isso chamou muita atenção. Pelo menos no programa que a gente estava e no estúdio que a gente estava, né? Porque são vários. Mas eu isso acho muito que forte. A gente tem muita gente qualificada e muitos jovens portugueses se preparando para sair daqui, né? Existe esse movimento de, vou concluir os meus estudos e vou procurar emprego em outro país da Europa, já que tem essa acessibilidade, um salário um pouco melhor. Então, acaba que falta mão de obra. Se o jovem daqui está saindo, tem que agregar o jovem imigrante. Não tem para onde correr, principalmente quando você tem tanta gente qualificada, preparada para estar nesse trabalho, né? Exato. Não, e realmente, o que a gente percebe lá na Associação UAI, o capital humano que o Brasil está perdendo, né, na verdade, e Portugal está ganhando, é absurdo. São muitos profissionais de alta capacidade, né, com experiência,
de mercado, que isso embora seja um mercado de diferença, mas com experiência técnica, né, que agregam muito valor. E isso é muito importante. E acaba sendo absorvido em algum momento. Claro. Né? A questão é ter a paciência e a resiliência de esperar chegar a sua vez. Esse é que é o ponto, né, Natália? Aí, porque as contas não esperam, Não né? esperam. Exatamente. E a gente já fica, tentei tanto e não consegui, será que eu ainda vou conseguir mesmo? Será que ainda vale a pena tentar? A gente fica, né, meio desmotivada. E são altos e baixos. Mas é uma realidade de todos. Isso é importante, é até bom, né, a gente tá trazendo isso aqui para a pauta do nosso programa Olhar de Lá e de Cá hoje, porque realmente é uma realidade. Para quem está ouvindo, olha, não desista. Exatamente. Uma hora dá certo. Exato. Imigração e resiliência andam de mãos dadas. Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos agora para o nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí. Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, juntinho com a Gabriela Catarina, estamos aqui a conversar com a Natália Figueiredo, jornalista, que está a dividir conosco a sua experiência na imigração, né, aqui em Portugal. Exatamente. E a Natália, né, já contou algumas experiências. É trabalho, é estudo, é empreendimento, é vida familiar. E no meio disso tudo, Natália, como é que você cuida da sua saúde mental? Porque a gente sabe que é muita coisa, né? Às vezes a gente fica assim, sente um bocado sobrecarregada. Como é que você faz para aliviar, assim, essa tensão toda? Então, equilibrar o pessoal, o profissional, o financeiro é sempre uma dificuldade, né? Nunca é fácil. Exato. Mas, assim, eu tive algumas dificuldades, senti falta da minha família, eu sou muito apegada com a minha família. Então, foi um grande desafio lidar aí com essa relação que virou virtual, né? A gente reaprende a lidar com os nossos afetos. Então, foi muito difícil lidar com isso. A minha mãe sofria muito, então a gente tentava ali amenizar. E as amizades, né? As amizades também foram um grande desafio. Como eu cheguei na pandemia, era tudo muito virtual, nem meus próprios colegas da faculdade eu conhecia, então acabei ficando muito sozinha, né? Era só eu e meu companheiro ali, a gente É um caminho muito solitário. Exatamente. Então foi um grande desafio, acabou que fui ficando mais desanimada, assim, no começo, sabe? Parei de fazer atividade física, que era uma coisa que eu estava fazendo no Brasil, e aqui eu já não conseguia mais equilibrar, eu só tinha tempo para dormir, trabalhar e estudar. Não dava o pra trabalho fazer muito mais. pesado, né? Na Exatamente. verdade, é muito isso. Exatamente isso. Exatamente. Então, foi uma época muito difícil. A falta do sol, a falta da vitamina acaba afetando o corpo, né? A gente acaba ficando mais triste. Eu sempre fiz terapia, eu acho que é uma coisa muito importante. Aconselho que todo mundo faça, quem puder fazer, é importante. E demorou muito para eu conseguir equilibrar todos esses pratinhos, sabe? Conseguir fazer tudo e ainda ter uma boa saúde mental. Eu acho que eu posso dizer que só agora que eu tô conseguindo fazer isso, depois de quase 5 anos, que eu tô realmente conseguindo me cuidar. Mas é muito por aí mesmo. Então, tem cerca de 1 ano que eu voltei a fazer atividade física e isso mudou minha vida. Eu tenho até mais disposição para trabalhar. Mudou muito, eu já estava assim, sentindo dores. Eu lembro que tem mais ou menos 1 ano e meio que meu irmão veio me visitar. A gente foi para Lisboa, e aí, né, que ele sobe e desce de Lisboa, e ele tranquilo, ele é 10 anos mais velho que eu. Caramba. E eu assim, ó, morrendo, subindo as escadas, subindo a ladeira, e ele olhou para mim e fez, você tem 10 anos a menos, você tinha que estar melhor. E eu, realmente, eu acho que eu preciso me cuidar. Tem alguma coisa errada nisso aqui, Isso. Né? E aí foi que eu passei a me alimentar melhor, a fazer a minha atividade física regularmente, e foi quando também eu consegui estreitar algumas relações, algumas amizades que a gente não conseguia se encontrar, não conseguia trocar, foi que a gente passou a trocar, a se ouvir mais, a conversar mais, né, a falar como que é difícil estar na restauração, estar em outros empregos, fábricas, etc. E foi aí que as conexões realmente conseguiram fluir. Muito tempo depois da pandemia, muito tempo depois de estar aqui, estar adaptada, foi que eu consegui equilibrar isso. Essa questão da atividade física é interessante porque essa semana eu ainda estava conversando com as colegas. A gente pensa que, caramba, eu vou arranjar mais uma coisa para eu fazer, vai me cansar, eu vou ficar cansada. Só que não, é o contrário. Exatamente. É o que te dá disposição, É o que te dá disposição, né? E eu lembro de um médico, ele falar para mim, ele falou assim, olha,
quem está com depressão, alguma coisa assim, toma um remédio por um tempo, mas o seu antidepressivo para a vida toda é atividade física. Não me interessa qual que você vai fazer. Ele Exato. falava para mim, eu não quero saber se você vai para o ginásio, se você vai nadar, correr, pular corda, qualquer coisa que movimente o seu corpo, esse é o seu antidepressivo, né? E é muito interessante isso, assim, você parece que ganha vida, né? Sim. Nossa, mas a gente dorme melhor, a gente come melhor, a gente trabalha melhor, né? Tudo muda. E para mim foi uma virada de chave muito importante, assim, quando eu coloquei isso como prioridade na minha vida, que eu sempre ficava, ai, mas tem tanta conta para pagar, eu ainda vou pagar mais um ginásio, ainda vou gastar mais esse dinheiro. E aí quando eu coloquei isso como prioridade, realmente mudou tudo, sabe? As outras coisas acabam fluindo naturalmente, Exatamente. né? E Braga ainda nos oferece, ainda tem essa possibilidade, né, gente? Ah, não tem condições, tá numa situação mais complicada agora para pagar um ginásio. Braga te oferece a oportunidade, caminhadas maravilhosas, né? Tudo gratuito, né? Tem o Parque da Rodovia ali, que, né, é um espaço Aquilo ali, fantástico. Um domingo de manhã é espetacular. É maravilhoso. Eu gosto muito de caminhar ali. Dá para andar de muito bom. bicicleta. É. Tem muitas crianças andando de patins, skate, trotinete, tudo. Não, você vê de tudo. Tudo. Vê de tudo. E isso é muito bom. Mas para além do desporto, né? O que você busca? O que é seu escape? Então, olha, eu acho que estar com os meus amigos, pra mim, é muito importante. É uma nova família que a gente cria, né? Quando a gente vê outras pessoas passando pelo mesmo que a gente e a gente consegue estreitar essas relações, esses momentos de lazer, eles se tornam essenciais, né? A gente tenta conciliar ali as folgas, que nunca é igual, cada um trabalhando no seu horário, mas quando a gente se encontra, eu acho que esses momentos de lazer são importantíssimos. Ir num rio quando tá calor, eu acho que muda a semana. Isso é maravilhoso. Eu falo que eu revitalizo. Sim. É maravilhoso. E eu que vim do mar, né, eu sinto muita falta da água. Então, essas semanas mesmo agora de verão, passei a aproveitar muito o verão. Qualquer oportunidade que eu tenho. E o sol vai até tarde, né? Então, se eu saio do trabalho 6h30, eu ainda consigo ir pro Tem Rio, essa meus amigos. Exatamente, isso é maravilhoso. Exatamente. Isso aí eu faço questão também. Isso já é lei lá em casa. Pelo menos 2 vezes por semana, fugir ou pro Rio ou pra praia. Tem que ser. Tem que ser, senão a gente... É aquilo, é onde você reabastece. Parece que você revigora aquela Exato. energia, né? Exatamente. E eu descobri outras coisas que Braga tem para oferecer, né? Quando não é no verão, por exemplo, no inverno, eu descobri a Ludoteca da Estufa. Não sei se vocês já ouviram falar. Já, Pronto, claro. no Parque da Ponte. E eles disponibilizam jogos gratuitos. Meu filho fazia xadrez lá. Exatamente. E tem a possibilidade de você trazer esses jogos para casa. E eu acho isso incrível, né? Porque nem sempre a gente consegue reunir É um trabalho todo mundo. maravilhoso o trabalho ali da Ludoteca. Maravilhoso. E aí eu descobri o brincar, né? Quando a gente vira adulto, a gente para de brincar, a gente para de ter hobbies, lazer. Quando a gente é criança, a gente tá sempre brincando, né? E eu sentia falta disso. Então eu reuni os amigos, olha, a gente não vai pensar em nada, não vai pensar nos problemas, vamos jogar esse jogo de tabuleiro aqui. Então, Fantástico. é uma das coisas que, assim, a gente volta a ser criança, não pensa nos problemas e Distrai está a com outras cabeça, pessoas. É ótimo. Exatamente. Distrai a cabeça e é o que a Alexandra fala, Braga tem esse encanto, né? E como é que você já acha que é de casa, né, daqui de Braga, o que você acha da cidade no geral? Eu demorei um pouquinho para me sentir em casa, justamente por esse começo turbulento, pandemia e tudo mais, mas depois eu comecei a me sentir acolhida por Braga, sabe? Braga tem um movimento, tem ali uns eventos, tem coisas que eu nunca vi. Por exemplo, em Salvador, né? A cultura em Braga, não é à toa que é a capital da cultura esse ano, né? Isso flui muito. Então, quando eu conheci os eventos de Braga, eu falei, olha, isso aqui também tem a animação, o fervo de Salvador, porque Salvador tem carnaval, né? A gente é muito de festa. E aí, quando eu descobri... Salvador é festa o ano inteiro. Exatamente. Quando eu descobri as festas daqui, né? Braga Romana, Noite Branca, o Hawaii, o Dia do Brasil, foram momentos que eu pensei, olha, isso aqui também é minha casa, também tem aquele calorzinho, as pessoas, a festa, a cultura, também respira cultura. Todos os museus também eu fiz questão de visitar, todos que eu pude, conhecer cada cantinho de Braga, os pontos históricos também. Salvador também tem muito disso, né? A parte histórica que a gente vê o colorido, as igrejas, e aqui também tem muito disso. Então eu fui me conectando com a minha cidade natal e aqui ao mesmo tempo, sabe? Era um gostinho de vou matar a saudade, vou me reconectar com esse novo espaço. Então, passei a me sentir em casa, depois de conhecer melhor Braga, de sair de casa e ver o que tem acontece. que sair e ver o que está acontecendo. Porque ficar em casa, realmente, as coisas não vão acontecer. Não batem na porta. Exatamente. Mas é muito interessante essa questão da cultura que você falou, porque eu faço teatro
E todos os anos tem o Mimarte, que é um festival de teatro aqui de Braga, né, que envolve vários países. E eu fiquei, assim, encantada a primeira vez que eu fui, porque o espetáculo é 9h45 da noite. E eu falei assim, nós estamos acostumados lá, né? O teatro está um bocado vazio e tal. Sim. E eu fiquei surpresa que, sei lá, 9h15, 9h30, já tinha, assim, a plateia lotada. E a gente sabe que no outro dia, né, todo mundo vai trabalhar cedo e não sei o quê. Mas eu fiquei impressionada com o interesse Eles consomem muita arte. De consumir cultura. Eu até falei com um colega meu que foi comigo no dia, eu falei assim, eu não sei se no Brasil isso aqui ia funcionar, entendeu? Porque o interesse de consumir cultura, independente do horário, do dia de semana, né? Tá acontecendo, aliás, essa semana. E terça, quarta, quinta-feira, as pessoas, 10 horas da noite na rua para ver um espetáculo. Isso é fantástico. Eu vivi uma situação aqui muito interessante. Você falando aí, até lembrei. Foi uma peça de teatro, que eu já nem me lembro mais qual, porque eu comprei os bilhetes com muita antecedência. E quando chegou no dia da peça, tava uma chuva. Sabe aquelas chuvas daqui de Braga, que assim, não tem guarda-chuva que segure, aquela chuva forte, aquela coisa assim. Eu falei, meu Deus, aquele desânimo de ir. Aí meu marido junto comigo, né? Alexandra, mas também se a gente não for, a gente não vai fazer nada. E já comprou o bilhete, pagou, a gente vai usar. Claro. Né? Pronto. Era no Teatro Circo, saímos. Gente, quando eu cheguei no Teatro Circo, eu acho que se eu não fosse, era só eu que não iria. Entendeu? O teatro lotado, mas lotado, como se não tivesse a chover. A chuva ali não era... Aí você pra nada. Exato, aí você começa a repensar e reformular, né, a sua visão de mundo mesmo, porque é muito isso. Como no Brasil a gente lida com o sol o tempo todo, quando chove a gente pode se dar o luxo de virar e falar assim, não vou, né? não vou porque está chovendo. Aqui você não pode se dar esse luxo, né? Se chover, você deixar de ir, você vai deixar de viver. Exatamente. Porque as coisas vão continuar acontecendo com chuva ou sem chuva. Isso é fantástico. Eu amei aprender isso aqui, eu amei a dar valor a cada momento, independente do que se passa lá fora. Isso é fantástico. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo, aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai dentro do Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra, às 7 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje estou aqui no estúdio ao lado de Gabriela Catarino a conduzir uma prosa deliciosa com Natália Figueiredo, jornalista, que veio aqui hoje trazer um pouquinho da sua história e suas descobertas e desafios nessa vida de imigrante. Exatamente. Muitos desafios, né, Natália? Muitas histórias, né? Aquilo que a gente sempre fala, no início é tudo muito difícil. Às vezes o início pode até encantar, né? Você fica assim encantada com o novo, mas depois vem, né, totalmente a realidade. E olhando para a sua trajetória, né, de hoje, desses quase 5 anos, o que você falaria para a Natália, que estava lá em Salvador, arrumando as malinhas, né, cheia de planos? Sim. O que é que você falaria para ela? Foi uma jornada de muitos altos e baixos, né? Já pensei em voltar, mas depois eu vi, não é isso que eu quero estar aqui, eu gosto de estar aqui. Pensa. Aqueles momentos de desespero eles acontecem, né? Mas eu acho que eu falaria para ser forte, ser resiliente. A fase de adaptação vai passar. E eu acho que em algum momento a gente passa a se sentir em casa.
Porque Braga tem disso, Portugal tem disso, né? Querendo ou não, temos as mesmas raízes. Nossa história está ali encontrada. Esses dois países estão juntos há muitos anos. Então, tem as semelhanças, tem uma comunidade linda. Sim. E acho que se agarrar nessa comunidade é muito importante. Essas trocas são muito importantes, essas conexões são muito importantes. E eu diria isso para se conectar com as pessoas, se conectar com o lugar, porque essa fase de adaptação ela passa e aí vem as coisas boas. Então tem que ter paciência, tem que ter calma para chegar na parte boa. É engraçado ela falar isso, porque quando nós fomos ao Brasil em 2023, claro que a gente ama a nossa família, é apaixonado e tudo mais, só que a minha filha falou assim, passado para ir, sei lá, uma semana, ela, ai mãe, quero ir para casa. E eu disse assim, não, nós já vamos. Ela, não, mãe, é minha casa em Portugal. E eu falei assim, olha, agora vai ter que esperar, né? Porque nós ficamos lá 40 dias, mas é o que você falou, a gente, passado aquela fase, né, das dificuldades e tudo, você se sente em casa. Porque é uma mudança muito grande, mas depois as coisas vão se acalmando e vão se ajeitando, né? Tem que dar tempo ao tempo, né, gente? É isso. A gente está conhecendo nova cultura, né? Por mais que a gente acompanhe e saiba o que vai esperar, chega aqui, a gente é surpreendido. Eu estou aqui há quase 10 anos, eu me surpreendo até hoje todos os dias. E, assim, já absorvi para mim que agora eu vou morrer descobrindo coisas, porque cada dia uma novidade. E é isso, tem que estar preparado para isso, tem que estar aberto para isso. É verdade. Né? É se reinventar o tempo todo. Natália, e o mestrado? Como é que ficou nessa sua história toda aí? Olha, o mestrado é um grande desafio. Porque conciliar também os estudos, né? Ainda mais no mestrado, com o empreendimento é muito desafiador. Então, foi possível? Eu consegui completar o primeiro ano, né, do mestrado, que é o equivalente a uma pós-graduação, então já, graças a Deus, posso dizer que eu tenho essa pós-graduação não minha, fico muito feliz, muito orgulhosa. No entanto, a dissertação ainda é um desafio. Eu parei um ano. Porque precisa de tempo. Exatamente. E aí eu tentei agora no inverno voltar a escrever. No inverno eu até consegui estudar, mas aí chega, né, o verão, e aí começa a ter mais cliente, tem mais movimento na loja, aí eu já não consigo mais parar para estudar e escrever. E o processo de escrita, ele tem que ter uma dedicação. Tem que ter dedicação, com certeza. Então, por enquanto, ainda está em suspensão essa conclusão. Mas, né, nada como um tempo para resolver, né? Devagar as coisas se encaixam, devagar vai. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, não, agora realmente eu tenho que finalizar isso, porque senão... Né? E agora, já tem essa percepção, né, do verão, do inverno, pode aproveitar o inverno para se dedicar mais para essa área acadêmica. Exatamente. Né? E o Brasil hoje, no seu mundo, pensa em voltar ou agora você já viu que sua vida está realmente aqui? Olha, não tenho planos para voltar por agora, realmente não consigo. Quando a gente para colocar na balança, né, e aí eu vou esbarrar no clichê da segurança, realmente eu não tinha essa noção que eu vivia numa das capitais mais violentas do país. E o quanto eu vivia com medo. Eram 24 horas por dia com medo, né? Se escondendo, sempre olhando ao redor. Não é vida, a gente não vive. Dentro de casa você não tem... Até mesmo dentro de casa você não tem segurança. Exatamente, eu não tinha essa noção que eu vivia com medo. Pra mim era natural, eu tinha que olhar ao redor, eu tinha que estar sempre atenta. Pra mim esse era o modo natural de vida. E aí quando eu cheguei aqui, nossa, eu posso sair sozinha de noite? Como assim? Né? Porque lá, quando o sol sai, meu pai já fica, olha, não vai sair sozinha, não vai fazer, porque tem isso, porque tem aquilo. Então a gente fica realmente com medo. O tempo todo, né? E aqui, né, tem teatro às 9 horas da noite. A gente pode ir tranquilamente. Vai a pé, né? Pois é. Então, essa qualidade de vida realmente muda tudo, sabe? Me faz refletir que eu acho que eu não quero viver com medo. Mas você sabe que é o que a gente mais escuta, por exemplo, lá na UAI, os casos que a gente acompanha de brasileiros que acabaram optando por voltar, por alguma questão aqui, acabaram optando por voltar, ao chegar no Brasil se arrependeram muito. Com certeza. Porque aí, depois que vive essa liberdade aqui, porque é muito... sair desse clima de medo, né, de apreensão, e se libertar é uma coisa. Principalmente para quem tem filho. Exatamente. Agora, para quem vive essa liberdade aqui. Para os portugueses é um pouco difícil entender essa nossa fala, porque não sabe o que é não ter liberdade de ir e vir. Na verdade, é sair sem saber se volta. Sim. Ver seu filho sair sem saber se volta, né? Então, assim, como não faz parte do mundo deles, da realidade deles, às vezes é mais difícil entender a nossa fala.
o que a gente fala de liberdade, né? Como assim liberdade? Liberdade é ir numa padaria, Dormir na é ir no praia. café. Eu acho engraçado. A minha filha fala, como é que você consegue? Porque a minha filha veio pra cá pequena, tinha 6, 7 anos mais ou menos, agora já vai fazer 13. E nós estávamos na praia e ela, mãe, olha as coisas. Mãe, presta atenção nas coisas. Mãe, não sei o quê. Aonde estão as coisas? Por quê? Porque lá nós tínhamos essa preocupação, né? Você tá na água, tomando seu banho, mas tá sempre de olho no Tem que deixar alguém, tem que deixar alguém tomando conta das você não pode coisas. deixar sozinho, E eu falei assim, Laura, tá tranquila, nós estamos em Portugal, ou, por exemplo, nós estamos em Espanha, não sei o quê. E ela, eu sei, mas tem que olhar, tá bem? Tem que olhar. E eu falei assim, tem calma, né? E vai lá, toma seu banho, depois você deita na areia da praia, dorme, acorda, as coisas ainda continuam ali. Isso pra nós é uma novidade muito grande, né? E quando a gente fala assim, às vezes a gente escuta, mas também não é assim, tem que tomar, né? Tem que ficar de olho, tem que acompanhar, também acontece. Sim, também acontece, óbvio, isso é no mundo todo, isso é ser humano, né? O que acontece é que a intensidade e a frequência é muito diferente. Aí é muito diferente. Então, quando a gente ouve falar da questão de segurança aqui, é muito em cima disso. O parâmetro do brasileiro é muito diferente. Né? Pra gente entrar nessa... Se for entrar numa comparação, muito... entrou uma menina lá no trabalho e eu falei assim, você era de onde? Ela era do Rio e tal, Nova Iguaçu. Eu falei assim, por que você veio para aqui? Aí ela... porque eu fui assaltada 10 vezes. E na 10ª, eles me bateram muito e eu fiquei 3 dias hospitalizada. E 9 vezes ela foi assaltada e ela continuou lá. Na 10ª, que realmente foi uma situação muito... mais física, né? E ela falou, não, vou me embora. E é triste, é muito triste. Eu falo assim, eu que sou mãe, eu não consigo ver... me ver criando um filho assim. Lá. Eu já fui assaltada e olha que Belo Horizonte não é nem dos centros mais violentos. Eu já fui assaltada com uma faca no pescoço. Eu já tive uma faca no meu pescoço. Nossa. E parada assim, no meu carro, só que eu tava de vidro aberto e parada no sinal. Quando eu vi, quer dizer, e mesmo assim continuei lá. E não foi isso de imediato que me fez sair de lá. Na verdade, o que acontece? Como nos últimos anos, todas as férias, eu saía do Brasil, eu não ficava no Brasil, e você, durante as viagens, ou eu ia, por exemplo, vinha aqui para a Europa ou ia para os Estados Unidos, aí eu vivenciava essa liberdade da rua. Como eu era professora, eu tinha férias de 1 mês, eu ficava 1 mês fora. Caramba. Então, 1 mês aqui, dá para você perceber que você tem liberdade de ir e vir. Sim. Comecei a enxergar esse mundo, falei, opa... O que a gente vive no Brasil não é normal. Porque se a gente não sai de lá, a gente passa a achar que é normal. Que aquele é o mundo. Né? Aquilo é normal. Né? Você foi assaltada. Fui mais uma. Eu costumo dizer que ser mulher aqui é um pouco mais fácil. Ser mulher não é fácil, Não, né? Em lugar nenhum do mundo. Mas aqui é um pouco mais fácil, né? Essa liberdade que a gente fala, eu consigo sair com a minha roupa do ginásio e eu não me preocupo. Eu vou andando na rua tranquilamente. Em Salvador, eu tinha que vestir várias roupas por cima. Eu tinha que me preparar. Olha, eu não posso estar muito exposta na rua. Se for pra sair de noite, não posso ir com o carro, porque não sei se vai ter lugar pra estacionar. E Tem é que melhor eu estacionar colocar um perto, casaquinho né? no Uber, sabe? A gente fica pensando. E aqui eu só saio de casa, eu visto a roupa que eu quero e eu vou a hora que eu quero pra onde eu quero. Então é um pouco mais fácil ser mulher Salvador aqui. é praia, né? Aquilo tudo, mulheres de biquíni, não Isso. deveria ser, né? Exatamente, mas infelizmente é. E outra coisa, né, isso das nossas conquistas. Aqui as nossas conquistas, elas são um pouco mais nossas. No Brasil, se a gente compra um carro, um celular, a gente está sempre apreensivo se a gente vai perder essas coisas, né? A gente compra o celular, às vezes, nem terminou de pagar, já foi assaltado, já levaram. Eu falo isso com a minha mãe, eu falei assim, eu acho tão absurdo você trabalhar tanto, lutar tanto por alguma coisa e você não ter a oportunidade, por exemplo, de usar um relógio que você queira na rua, Exatamente. ou de você ter um telemóvel de última geração e não poder usar porque a rua, né, tudo ali não te permite fazer isso. Eu falo com minha mãe, é muito absurdo, você trabalha e vem uma pessoa e rouba aquilo que é fruto do seu trabalho, do seu suor, né? Mas vamos mudar de assunto, vamos para um assunto melhor. Falar de coisa boa. Falar de coisa boa. Qual a experiência mais valiosa, assim? O que você tira desse tempo que você está aqui em Portugal? Qual é a experiência que... Não digo experiência, mas o que você valoriza mais, assim, das suas vivências aqui? Olha, eu acho que eu descobri a potência que eu sou. Que eu posso chegar onde eu quiser.
Pode demorar, pode ser difícil, pode ter altos e baixas, mas eu consigo fazer o que eu quiser. Porque se eu conseguir colocar a minha vida numa mala, vir para outro país, me reinventar e reaprender a ser feliz, nada me impede de realizar os meus sonhos. Então, eu acho que passar por tudo isso que eu passei me fez muito mais forte, me fez muito mais confiante de quem eu sou e de onde eu posso chegar. Então, hoje em dia, eu me sinto muito mais capaz de ir atrás dos meus sonhos, sabe? De bater na porta dos outros e dizer, oi, essa sou eu. O que você acha de eu participar aí do seu projeto? Então, é uma novidade para mim, é uma coisa que eu demorei muito de ser capaz de fazer. E se eu abrir um empreendimento, se eu fiz um mestrado, se eu conheci novas pessoas, fiz novas amizades, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, eu acho que Portugal e a imigração me fez mais forte, me fez acreditar mais em mim, nos meus sonhos. Então, acho que essa capacidade é de se reinventar, isso é uma força que só quem vive É que sabe. sabe. Né? E a Natália falando aí, vou aproveitar, né? Porque foi exatamente isso que a Natália fez, né, Natália? Foi se apresentar. E assim, eu falo que eu sou muito abençoada. Porque eu estou sempre recebendo pessoas maravilhosas e pessoas com currículos excepcionais e vivências e experiências fantásticas. E assim, sempre que eu posso, eu quero trazer para junto de mim, porque eu acho que a gente aqui pode ter oportunidade de apresentar o nosso trabalho. E é isso que a Natália vai fazer a partir de hoje, né? Hoje a gente conheceu um pouquinho mais a Natália, mas a partir do próximo mês, a Natália vai estar compondo a nossa bancada aqui, ao lado da Gabriela Catarino, para a gente poder receber novos convidados. Vamos ter agora, Gabriela, além da sua experiência em apresentação, vamos ter uma jornalista para compor a nossa bancada. Maravilha. Aqui. Tá ficando bonito isso aqui. Tá ficando bom, já era bom, agora tá ficando melhor. E que fique cada vez mais, né? Exato. Que fique cada vez mais, porque é isso. A gente está aqui para somar, a gente está aqui para agregar, e é isso que a gente quer, né? Infelizmente, está chegando ao final, né? A gente tem que terminar o nosso programa. Quer deixar alguma mensagem, Natália? Olha, eu quero agradecer o espaço. Eu estou muito feliz de estar aqui com 2 mulheres, 2 imigrantes. Esse espaço é muito importante. Agradecer e dizer para você que está aí que acredite nos seus sonhos. Com certeza. E persista, eu acho que essa é a mensagem principal, né? Persista, não é? Persistir. Sim. E assim chegamos, então, ao final de mais uma edição do Olhar de Lá e de Cá. Hoje tivemos o privilégio de ouvir a história de Natália Figueiredo, uma jovem mulher que atravessou o oceano com sonhos na bagagem e que, mesmo diante dos desafios, soube se reinventar, acolher novas possibilidades e construir um caminho com coragem e afeto. A história da Natália nos lembra que o percurso do imigrante nem sempre segue o roteiro que foi planejado, mas ele pode ser igualmente bonito, cheio de aprendizados e de encontros que transformam. A você que nos escuta, fica o convite. Continue acreditando no seu processo, nos pequenos passos e nas conexões que a vida oferece. Às vezes, o que parece desvio é apenas uma outra forma de chegar onde o coração deseja. Nos encontramos no próximo programa com mais uma história que atravessa fronteiras e toca a alma. Até o próximo domingo e um beijão para todos vocês. Tchau, tchau.